Pessoal, muitíssimo boa noite, obrigado pela presença de vocês. Prazer estar com vocês aqui. Nesse caso em especial, uma segunda-feira à noite. Como vocês sabem, nossas lives sempre acontecem todas as quartas-feiras, aproximadamente 2 anos. Assim como a doutora Helena, a gente sempre traz uma pessoa de renome, uma autoridade no assunto. Em si, sempre todas as quartas-feiras à noite. E tudo começou, Helena, porque a gente queria agregar valor na vida das pessoas. Eu estava conversando inicialmente que é quase impossível uma grande metrópole considerar a possibilidade de viver sem tecnologia. Hoje, para onde a gente vai, o celular faz parte da nossa história, não é isso? E a gente está conectado constantemente. Pelo outro lado ruim, Helena, se você concorda comigo, é que existe muita informação sem critério, informação não segura, sem qualidade e sem embasamento científico. Então, a gente está se posicionando exatamente para levar à nossa audiência informação de qualidade, informação com evidência científica. Por isso que você está aqui, viu, Helena? Muito obrigado por sua presença. Eu que te agradeço e concordo totalmente com você. É muita informação, a tecnologia realmente está presente na vida da gente o tempo inteiro, é muita informação, a gente é sempre bombardeado e ter essa possibilidade, né? E você aqui na rede social trazendo isso, informação de qualidade, informação que vai realmente agregar, né, a vida das pessoas, isso é muito bom e faz toda a diferença, né? Olha, pessoal, eu não tenho dúvida que você deve ter um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho que se interessa pelo assunto, pelo tema lente de contato. Principalmente quem tem algum problema de grau nas vistas, né? E muita gente tem problema de grau das vistas. Então não fica aí, não. Chama um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, ó, clica aqui nesse aviãozinho, envia esse vídeo para alguém e chama essa pessoa para participar com a gente. Pessoal, Helena é minha conterrânea do Nordeste, tá bom? Helena fez a graduação dela, acho que na Universidade Federal. Se eu estiver errado, Helena, você me corrija. Claro. Fez a residência lá em Salvador, fez a graduação na Universidade Federal, fez a residência lá, depois ela veio aqui para São Paulo, ficou um pouquinho no servidor público estadual, foi para a Universidade Federal de São Paulo, fez um fellow, super fellow lá em contatologia, que é a área da oftalmologia que trabalha muito com a questão das lentes de contato. E hoje a Helena faz parte também do staff, lá do setor de lentes de contato, do Departamento de Oftalmologia da Unifesp. E é claro, a Helena também é empreendedora. A Helena acho que tem um consultório, né, essa Helena, lá em Moema. No final quero que você dê, inclusive, o endereço, caso as pessoas precisem passar em consulta contigo, tá bom? Claro, Helena, com certeza. muito obrigado pela sua presença. Olha só, Setembro Safira, Helena, é o mês de conscientização com relação ao uso da lente de contato. A lente de contato é uma excelente opção para aqueles indivíduos que, por exemplo, não querem usar óculos ou que, porventura, não têm interesse a cirurgia refrativa. E, na verdade, você, inclusive, pode mesclar o uso da lente de contato e o uso do óculos. Então, Setembro Safira, assim, é por isso que a gente teve que fazer essa live de segunda-feira à noite, porque quarta-feira a gente já vai falar um pouquinho sobre retina, porque também em setembro fala a respeito do Dia Mundial da Retina. Eu decidi, então, te chamar, Helena, para você compartilhar um pouquinho da tua experiência e do teu conhecimento a respeito de lente de contato. É assim, são um bate-papo bem formal, e eu vou fazer aquela pergunta básica, bem simples, que às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar. Helena, fala pra gente o que é uma lente de contato. Ela recebe esse nome porque ela fica em contato direto com o olho, é isso mesmo? Bem-vinda, Helena, obrigado. Obrigada, Charles. Eu só não estou conseguindo ver você aqui no vídeo. Mas eu só estou te escutando. Não estou conseguindo te ver. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu estou conseguindo te ver, Helena, numa boa. Tá ótimo, então vamos. Então, a lente de contato, a gente chama a lente de uma órtese, né? Porque a gente vai, é um dispositivo que a gente coloca na superfície da córnea e ela tem a capacidade, o poder de corrigir, né? Tanto o grau como eventuais alterações que existam na córnea, de uma maneira até mais eficaz que os óculos, né? Como ela fica ali em contato direto, então sempre vai se formar uma camada de lágrima entre a lente e a córnea, e isso vai permitir que a pessoa consiga ter uma melhor qualidade de visão. Perfeito, excelente. Helena, quando a gente pensa em lente de contato, existem basicamente 2 tipos de lente com relação ao material, mas as lentes elas podem resolver diferentes graus do olho, tá bom? Então, fala pra gente quais são os materiais mais comuns, se eles sofrem mudanças, por exemplo, no seu formato, e quais são os tipos de graus que a lente de contato consegue corrigir. Vamos lá. Então, a gente tem basicamente
as lentes que a gente chama de gelatinosas, né, que são as mais conhecidas, as mais populares. São aquelas lentes com material mais hidratado, então elas são mais maleáveis, elas oferecem mais conforto durante o uso, são lentes de tamanho maior. E normalmente elas corrigem graus de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo, e elas corrigem também a presbiopia, que é aquela fase em que a gente já não consegue ver tão bem para perto. Então existe todo um universo de possibilidades de correção dentro do mundo das lentes gelatinosas. Perfeito. E a gente tem também as lentes rígidas, né, que são lentes de um material, não vou dizer que igual, mas elas têm algumas semelhanças com as lentes gelatinosas, mas elas são lentes mais rígidas, né, elas são menos maleáveis, e elas também podem, embora as pessoas refiram, né, que muitas vezes têm desconforto com essas lentes, elas podem, em determinados indivíduos, elas podem sim, também ser confortáveis. Elas também permitem a correção de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, mas o foco maior dessa lente é na prescrição para aquelas pessoas que têm algumas alterações na superfície da córnea, né? De repente, a gente fala muito do ceratocone, que é o mais comum, então, um caso, ou de repente teve algum acidente na córnea, ficou com uma cicatriz que prejudica a visão. Então, a lente rígida, ela tem meio que uma função de tratamento mesmo, de correção ótica. Ela é diferente, em algumas situações, diferente da gelatinosa, que pode ser uma alternativa ao uso dos óculos. Às vezes, ela é a única alternativa que a pessoa tem de conseguir enxergar bem. Perfeito, excelente. Muito legal, viu, Helena? É bastante explicativo, acho que o pessoal está gostando bastante. E eu queria fazer uma outra pergunta que é interessante, que assim, o pessoal da audiência está perguntando. Doutor, pergunta para a doutora Helena, qualquer pessoa pode usar lente de contato? Ou se, por exemplo, existe alguma restrição, alguma limitação, por exemplo, neurológica ou cognitiva, ou se o paciente tem alguma outra doença no olho, uma das mais comuns é o próprio olho seco, ou um pouquinho de alergia. Helena, então fala para a gente qual é o tipo de pessoa que pode usar. Criança pode usar também lente de contato? Qual a idade que a gente precisa, assim, começa a indicar o uso de lente de contato? Explica para a gente, por favor. Em relação à idade, Charles, não tem um limite. Ok. Né? A gente pode começar a usar lente de contato desde bebê. Né? Tudo vai depender da necessidade. A gente, claro que não vai indicar uma lente de contato. Desde bebê é possível. Isso é informação importante, porque tem muitas pessoas que acham que a lente de contato está reservada para uma idade mais avançada. Eu acho que são casos assim, de exceção, mas é bom a gente frisar isso para a nossa audiência. Mesmo bebê pode usar lente de contato. É possível. Existem algumas doenças oftalmológicas em que a criança pode precisar de um tratamento cirúrgico, por exemplo, e depois ela pode precisar de um outro tipo de correção para estimular a visão, e às vezes os óculos não são possíveis. Então, nesse caso, a gente pensa na possibilidade de uma lente de contato. Então, é claro que a gente nunca vai indicar uma lente de contato para uma criança por uma questão estética, porque eu não gosto de usar óculos. Não, é por uma questão realmente de necessidade, pela necessidade da correção visual, da estimulação, do estímulo da visão dessa criança ao longo do tempo. Então, quando existe essa necessidade, a gente pode sim fazer adaptação. Claro que nesses casos a gente conta muito com a colaboração e com a dedicação, né, dos pais ou dos responsáveis pelo bebê, pela criança, porque isso pode fazer toda a diferença. Mas a princípio sim. Então a idade não seria, num primeiro momento, uma limitação. A Vera acabou de comentar, a Vera, uma das pessoas da nossa audiência, ela acabou de comentar que ela começou a usar lente de contato aos 11 anos de idade. Então, isso que você está falando, a nossa audiência tem percebido não só na pele como no olho. Pode continuar, Helena. Não é isso. E assim, de uma maneira geral, o que a gente precisa observar? Se a pessoa pode usar ou não lente de contato. Claro que ela tem que compreender a primeira coisa, independente da necessidade de ter um problema visual ou não, ela tem que compreender que para ela usar a lente de contato, ela vai precisar se comprometer em ter todos os cuidados de higiene, né, de manutenção da lente, porque isso, senão o que poderia ser algo de bom para ela, né, algo positivo, pode se tornar algo mais arriscado. Então, o primeiro passo é que a pessoa compreenda que ela vai realmente precisar se comprometer em cuidar dessas lentes de contato com toda a dedicação. Tá? E aí a gente tem algumas questões relacionadas mesmo às alterações oculares. Né? Então, existem alguns casos que a gente não vai indicar. Então, às vezes,
se existe alguma suspeita de um processo infeccioso, naquele momento não se indica, né? Pessoas que têm algumas alterações, que têm dificuldades com o piscar, algumas alterações neurológicas, pode não ser seguro, então muitas vezes a gente pode não indicar. Mas, de uma maneira geral, eu diria que a gente tem mais indicações do que contraindicações para o uso da lente. Olha, pessoal, o que a Helena está falando é de extrema importância. Eu tenho falado com vocês também ao longo desse tempo que o profissional no território nacional responsável pela saúde ocular é o médico oftalmologista. Porque o que acontece, Helena? Eu acho que você já deve ter se deparado com esses exemplos no teu consultório. Não é infrequente, às vezes, um paciente que não quer usar lente de contato, ele simplesmente vai em qualquer ponto, compra uma lente de contato, põe no olho, no primeiro momento está tudo bem, aí de repente começa a coçar, queimar, arder, fica vermelho, aí finalmente ele se lembra, aí ele volta lá no lugar onde ele comprou e o pessoal diz, não, aqui é só ponto de venda. Se você precisar agora daqui para frente ter uma atenção oftalmológica adequada, procura um médico. Pessoal, adaptação de lente de contato é um ato médico, é um médico oftalmologista que tem que realizá-lo. Você, de repente, pode encontrar o produto mais em conta, na esquina, num lugar ou outro. Mas não é assim que deve funcionar. Você tem que passar em consulta, tem que fazer um exame detalhado, ver como é que está a condição do teu olho, e de acordo com as medidas encontradas no exame, então o médico vai prescrever a lente de contato que você precisa. Eu tenho falado sempre, Helena, que a saúde da visão começa com prevenção. A gente tem batido muito nessa tecla. A importância de todo mundo passar em consulta oftalmológica. Até aproveitando, Helena, pegando um gancho, porque nós estamos num momento, posso até citar nome porque é público, o Thiago Live, juntamente com sua esposa, tem feito assim, de maneira, inclusive, corajosa, tem exposto um pouquinho a sua vida pessoal com relação à sua filha Lua, que é portadora de uma doença maligna, o retinoblastoma, não é isso? E eles só perceberam a presença da doença quando ela já estava em um estadio um pouquinho mais avançado. Então, assim, a importância de passar em consulta oftalmológica é fundamental, inclusive com relação não só à adaptação da lente de contato, mas também à compra da lente de contato. Helena, vamos entrar aqui no assunto que é interessante, porque a gente tem percebido que a população mundial tem aumentado em número e muitas crianças nascem com miopia, geneticamente, que vão manifestar predisposição em algum momento da vida. E hoje a discussão é, será se a gente tem como diminuir a velocidade de progressão da miopia? Helena, lente de contato ajuda a diminuir a velocidade de progressão, ou quem sabe até regredir a miopia? Qual a tua opinião a respeito? Eu sei que é um pouco polêmico, mas eu queria ouvir tua opinião a respeito. Olha só, a gente não tem jeito, em virtude dessa questão da mudança de hábitos, né, o uso excessivo da visão de perto, e aí a gente fala muito com relação à questão dos eletrônicos, as crianças hoje já não brincam mais ao ar livre como era antigamente, então assim, a gente tem hoje todo um contexto, todo um estilo de vida que favorece sim o surgimento cada vez mais precoce da miopia. Claro que isso tem relacionado também à questão hereditária, né, aos pais, a familiares que tenham, mas isso predispõe ao aparecimento sim, de uma miopia mais precoce e que ela vem aumentando num ritmo que não se espera para a idade, né, um ritmo mais acelerado. Então, hoje temos sim algumas alternativas, algumas opções de tratamento para retardar, como você falou, para desacelerar o aumento tão galopante, vamos dizer assim, desse grau. Então, a gente tem, sim, lentes de óculos, lentes de contato, e a gente tem lentes de contato tanto gelatinosas quanto rígidas, que vão ajudar nesse tratamento, e eles têm demonstrado, sim, um bom resultado. A gente tem as lentes rígidas de ortoceratologia, que são aquelas lentes noturnas, né, para tratamento da miopia, que pode ser indicado para criança, geralmente acima dos 6 anos de idade. Claro que a gente vai sempre avaliar todo o contexto, o perfil da criança, da família, mas quando a gente observa que isso pode ser uma alternativa para essa criança, pode-se pensar a partir dos 6 anos, pode-se pensar também em lentes gelatinosas, que ela vai usar durante o dia, né, e não à noite, como essa rígida, também já na idade ali acima dos 6, 7 anos. Então, elas costumam sim oferecer um bom resultado, Charles. Agora, claro, se isso nunca somente a lente ou os óculos por si só, ou o colírio de atropina. Isso sempre em conjunto com a tentativa de mudança de hábito dessas crianças, né? Usar menos eletrônicos, tentar expor essas crianças mais a atividades ao ar livre. Então, sempre um tratamento em conjunto.
Perfeito, excelente. Então, vocês entenderam, pessoal, que existe realmente essa possibilidade de diminuir a velocidade para a correção, mas não é uma ação isolada, é uma mudança, é uma conscientização primeiro, uma mudança de mindset e, consequentemente, mudança de comportamento. Helena, vamos falar também outro assunto importante, porque assim, o pessoal acha que é o seguinte, eu passei em consulta com a doutora Helena, ela prescreveu minha lente de contato, aí tá tudo tranquilo, eu vou usar de qualquer jeito. A gente sabe que não é assim. O usuário de lente de contato precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, Helena, pode dormir com lente de contato? Pode tomar banho de mar com lente de contato? Eu já vi algumas cenas, Helena, do paciente tirar a lente de contato, colocar na língua, misturar com um pouquinho de saliva, acho que você já viu também, várias vezes, e devolver para o olho. Helena, então não basta simplesmente passar em consulta, que é fundamental, sair com sua prescrição de lente de contato e você não obedecer a orientação médica com relação ao uso de lente de contato. Helena, fala o que pode e o que não pode quando a gente está com lente de contato nos olhos. Olha só, a parte mais importante, eu sempre falo, não é quando a gente adapta a lente, quando o profissional adapta a lente. Está tudo ali sob o controle da gente naquele momento da consulta. A questão principal é quando o paciente sai usando as lentes, que aí a gente vai, às vezes, tudo que a gente orienta, às vezes se esquece, não lembra e se perde, não termina não fazendo. Então, assim, a primeira coisa é higiene. Isso é fundamental. É preciso sempre, antes de manusear as lentes, de pegar, é preciso sempre lavar e secar, não só lavar e secar muito bem as mãos antes de manusear. E eu posso usar água de torneira, soro fisiológico, água boricada, Helena? Explica isso para a nossa audiência, por favor. Não, pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Sempre você tem que usar o produto que é mais adequado. Então, tem produto para lente rígida, tem produto para lente gelatinosa, e é esse produto que você vai usar para lavar, limpar tanto as lentes quanto o estojo. E no caso de quem usa lentes esclerais ou lente de ortoteratologia, aquela ventosinha extratora que a gente usa. Então, para tudo que se relacione à lente, é sempre o produto. E uma outra coisa interessante, Charles, às vezes, algumas pessoas usam o produto da lente gelatinosa na lente rígida e vice-versa. Não adianta. Nossa, que confusão, não adianta. É o produto adequado para cada tipo mesmo, porque faz toda a diferença. E, Helena, eu posso trocar minha lente de contato com outra pessoa? Ah, não, faz o seguinte, eu tenho miopia também, então eu vou tirar... Não sei se aconteceu, que eu já vi isso também. Aí um paciente diz, olha, eu tô com minhas duas lentes, a outra saiu com pressa, tal, sem enxergar nada, vou para um casamento. Ah, faz o seguinte, eu vou tirar a minha lente e vou colocar no teu olho porque o grau é muito parecido. Helena, tá certo fazer isso? De jeito nenhum. Lente é como roupa íntima, a gente não anda trocando, é como escova de dente, roupa íntima, a gente não anda trocando com ninguém. Então, a tua lente é somente sua, você não vai compartilhar ela com mais ninguém. O risco de contaminação é muito grande nesses casos, então isso não se recomenda. Então, trocar as lentes, outra coisa muito comum, dar uma esticadinha ali no uso da lente, porque não está tendo nenhuma queixa, e aí, principalmente nas lentes gelatinosas, né? Então, vamos usar mais um pouquinho, porque o olho não está incomodando ainda. Então, isso é um risco muito grande também, que não se recomenda fazer. Muitas vezes, os problemas, né, as complicações que podem surgir de um uso exagerado, além do tempo recomendado da lente, às vezes ela não acontece ali logo naquele momento. Às vezes elas acontecem anos após. E aí não é raro as pessoas falarem assim, mas eu sempre usei, nunca tive nada, agora eu já não consigo mais usar. Então, se a gente vai observar, normalmente vem de um comportamento que não é o mais adequado e vem se repetindo ao longo dos anos. Por isso, Helena, que a gente tem estado aqui com pessoas como você, exatamente para levar essa informação de qualidade, com embasamento científico, orientando a nossa audiência com relação ao uso da lente de contato. Gente, pode usar a lente de contato, desde que você passe em consulta com o seu médico oftalmologista e siga as orientações do seu médico. E qualquer coisa, tem que entrar em contato novamente com ele para ele te reorientar como você deve lidar. Ô, Helena, com relação àqueles estojinhos da lente de contato, então assim, tem que lavar a mão com água e sabão. Você como é que faz? O dedinho indicador, você passa então a medicação na lente, depois direto no olho. Fala para mim. Como se você estivesse com um paciente no consultório. Tá, o que é que normalmente se faz nesses casos? Então, primeira coisa, tirou a lente ali para você colocar no olho, aquele produtinho que está ali dentro do estojo, você não vai guardar ele daquele jeito para só completar quando for da lente. Tá? Então, a primeira coisa, você vai descartar aquilo ali, vai jogar aquele produto fora e nada de lavar aquilo ali com água. Você vai descartar ele e você vai limpar, pode ser com o seu próprio dedo, tá? Ou desde que esteja lavado e seco, então você pode fazer com o próprio dedo, em alguns casos, se a pessoa tiver muita dificuldade, pode até mesmo usar
um cotonete, né, não é o mais adequado, mas às vezes tem dificuldade de manuseio, pode fazer. Lembrar sempre de limpar aquela partezinha interna da tampinha do estojo, é importante também. Aquelas ranhurinhas de fora. Então, sempre lavar com o produto que você limpa as lentes e deixar ele secando. Nunca no banheiro, tá? Que é o lugar mais contaminado da casa. Sempre no lugar seco, abrigado de calor, né? Que não seja muito úmido. Então, vai deixar ela guardadinha ali. E para daí, quando você for novamente retirar sua lente e for guardar, você vai colocar um novo produto ali, e dali sim, depois de limpar a lente, você vai colocá-la de novo. E lembrar que precisa trocar esse estojo, né? Então, limpar diariamente e pelo menos cada 2, 3 meses, descarta esse estojo e abre um novo. Aproveitando, Helena, qual o tempo de descarte também com relação às lentes de contato? Porque existem diferentes tempos, é isso? Explica pra gente se tem um dia, 15 dias, um mês, exato. Como é que funciona em termos práticos? A gente respeita muito a orientação dos fabricantes. Okay. Né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas a lente de contato tem bula. Então, as lentes gelatinosas, né, eu digo, que quando você compra, você consegue ver. Então, tem lá a bula dizendo qual o tempo de descarte da lente que você está usando. Então, a gente tem as lentes de descarte diário. Tá? Você usa, no final do dia você vai jogar essa lente fora, não vai guardar. A gente tem lente de descarte quinzenal, de 2 semanas. Lente de descarte mensal. E a gente tem lente de descarte anual, né? E aí, as gelatinosas de descarte anual a gente praticamente já não usa tanto, termina usando a de descarte mensal ou quinzenal, ou mesmo a diária, e as rígidas e esclerais, que o descarte delas também é anual. Excelente. Helena, agora tem assim, um outro assunto interessante, porque em especial para as meninas, né? Então, às vezes as meninas dizem o seguinte, olha, doutor, mas quando eu faço minha maquiagem, que eu uso, então, lápis, rímel, sombra, às vezes o olho coça, queima, arde. Como é que eu devo lidar, então, com a questão lente de contato, que eu sou um míope, não enxergo nada de longe, eu vou participar, por exemplo, para um casamento, mas, ao mesmo tempo, eu quero caprichar com relação à minha maquiagem. Existe alguma orientação, Helena? Existe. A primeira coisa, se a pessoa costuma ter ardência, coceira, alguma coisa do tipo, a primeira coisa é ser examinado para ver se de repente tem alguma condição que tem que ser tratada, né? Então, alergia, um olho seco, alguma inflamação de pálpebras, a primeira coisa é essa. E aí, quando você vai maquiar, você primeiro coloca a sua lente e aí depois você vai fazer a maquiagem, tá? Então, primeiro põe a lente e depois você vai se maquiar. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de falar também, que é interessante que se evite, principalmente maquiagem na região dos olhos, né? Sombra, aquelas que são em pó, que tem partículas, né? Porque isso às vezes pode sim começar a entrar em contato com o olho e pode começar a incomodar. Então, de repente, uma maquiagem que tem uma consistência um pouco mais firme, ou mesmo mais cremosa, talvez ela seja mais interessante para usar nessa região dos olhos. De preferência, se puder, né, hipoalergênico, sem compartilhar com as outras pessoas também, do mesmo jeito que a lente. E sempre lembrar de tirar, né? Então, tira a lente e aí depois vai limpar a maquiagem. Vamos considerar o contexto de vida social, finalzinho de semana, Helena, sábado à noite, balada. Doutor, eu quero uma lente de contato, mas que seja colorida. Eu quero arrasar na festa. Helena, com relação às lentes coloridas, como é que você lida, como é que você orienta a tua clientela? Dá para usar, não dá? Com que frequência? Os cuidados com relação também à higiene? A mesma coisa que uma lente transparente ou é um pouquinho diferente? Tudo igual. O mesmo cuidado que se tem com a lente transparente tem que ter com a lente colorida. Então, existe aquele mito de que a lente colorida, como ela é usada mais... vai para uma festa, não tem muito aquela, entre aspas, seriedade de um outro tipo de lente, né, porque vai melhorar a visão de fato. Então, às vezes, as pessoas tendem a negligenciar muito o uso dessas lentes. Mas elas também, do mesmo jeito que as outras lentes vão em contato ali direto com a córnea, a colorida também vai. Então, todos os cuidados de higiene precisam ser tomados. Tá? Então, mesmo que seja uma festa, uma balada à noite que vai, um evento único, mas precisa tomar. Tem que ter o cuidado de higiene, aquela coisa de tirar a lente quando volta, não dormir com ela naquele momento, porque senão o risco de ter complicação é o mesmo de qualquer outro tipo de lente, quando a gente não toma esses cuidados. Perfeito, Helena. A gente está caminhando para o final. Você percebeu como passa rápido quando o negócio é legal? Muito rápido. É muito rápido.
viu, Helena? Já foram 30 minutos de bate-papo? Boa. Helena, a gente está caminhando para o final, mas assim, lente de contato e esportes, né? Isso, porque invariavelmente também os pacientes perguntam, doutor, eu posso praticar esportes aéreos, esportes terrestres e principalmente esportes aquáticos com lente de contato? Porque eu tenho um grau forte, 5 graus de miopia. Como é que eu faço, por exemplo, para nadar no mar, nadar na piscina ou praticar algum esporte aquático? Helena, como é que você orienta os seus clientes com relação à prática de esportes em geral? A lente é super indicada para essa parte do esporte, né? Para a prática de esportes. O que é que normalmente eu gosto de recomendar? Tá. Você pode, se a pessoa não quer usar a lente todo o tempo, né? Então, eu acho que a lente, quando dá para usar lente gelatinosa, a lente de descarte diário é interessante, né? Se vai usar somente naqueles momentos ali da prática de esportes. Mas se a gente está falando de esporte aquático e a pessoa tem miopia, nesses casos eu acho que as lentes noturnas, né, da ortoceratologia são mais seguras, porque você não vai estar usando nada no momento da prática do esporte. Então, para os míopes, isso funciona. Para quem tem outros graus, não vai funcionar tão bem. Então, nesses casos, a gente pensa na possibilidade de ou uma lente de descarte diário, e aí saiu da água, tira essa lente na hora do olho, tá? Ou fazer óculos de proteção com grau, isso também é possível, né? Então, óculos de natação que tenha grau. Então, se realmente a pessoa precisa, de repente não quer usar, não se sente confortável com a lente, ela pode usar um óculos de esportes com grau, isso dá para fazer. No caso de quem precisa de lentes rígidas, e às vezes tem uma prática de esporte, uma coisa que é muito intensa e que às vezes é muito dinâmico, a gente pode, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com a lente rígida, que ela é um pouquinho menor e mais móvel no olho. Então, nesse caso, a gente pode pensar na possibilidade da lente escleral, que é muito mais estável, não vai ter o risco de cair nem se deslocar. Perfeito. Mas é claro que isso aí é algo bem geral, né? A depender de cada situação, a gente vai individualizando esse tipo de indicação. Mas, de uma maneira geral, eu costumo fazer dessa forma. Perfeito, excelente, muito bom. Estamos caminhando para o final. E aí uma pergunta da audiência, doutor, eu já comprei várias vezes, eu fui lá na farmácia, comprei lente de contato, eu comprei lente pela internet. Esses são os melhores lugares que os farmacêuticos, a indústria não nos escute, né? Onde é que eu compro lente de contato, Helena? Olha só, quando a gente fala em lente feita no consultório, a gente fala na adaptação da lente de contato, que envolve todo aquele contexto de você examinar o paciente, às vezes faz alguns exames complementares para identificar qual a lente mais adequada para aquele indivíduo. E aí a gente faz os testes para saber qual lente vai se encaixar melhor, que vai dar uma melhor visão, para daí esse paciente adquirir a lente depois. Então, não se trata somente de uma venda, é todo um processo envolvido na definição, na determinação da lente de contato que essa pessoa vai usar. Então, assim, é possível adquirir lentes na internet ou na ótica? Tá? Mas a gente não recomenda, porque a gente não sabe se aquilo que a pessoa vai adquirir, de fato, vai ser o mais adequado para ela. Em alguns casos da internet, a gente não sabe, às vezes, nem a procedência daquilo. Então, assim, é preciso muita... Lente de contato é muito seguro, desde que ela seja bem feita com um profissional que sabe, desde que o paciente depois comece a ter os cuidados adequados. Então, tudo isso entra ali no passo a passo de um uso seguro. Helena, uma pergunta da audiência. Olha, doutor, eu fiz cirurgia refrativa, acabou não zerando o grau, eu optei por não fazer novamente a cirurgia e ficou com um pouquinho de grau. E nesse contexto, pós-cirurgia refrativa, qual a lente de contato que eu deveria utilizar? Depende. A depender do grau que tenha ficado, a depender de como essa córnea tenha ficado depois da cirurgia. Existem opções de lentes gelatinosas, tá? E lentes rígidas também, ou mesmo lentes esclerais. Então, isso aí vai depender muito de como seja esse grau, de como seja a visão e de como seja a característica dessa córnea. Mas, de uma maneira geral, os 3 tipos podem ser indicados nessa situação. Perfeito. Helena, agora sim, a gente está encerrando por causa do horário avançado. Eu não quero assim, invadir mais sua privacidade. Eu queria agradecer, inclusive, a sua família por ter doado você um tempinho com a gente. Quando a gente pensa assim no futuro, isso é sempre uma última pergunta, penúltima, na verdade, que eu faço para os nossos convidados. Tá. Porque, Helena, hoje a gente vive num mundo pós-moderno. A gente vive num mundo de Big Data, mundo de metaverso, um mundo de inteligência artificial. Quando você olha para o futuro, o que se passa pela tua cabeça? Meu Deus, qual será a próxima novidade que vai acontecer em termos de
lente de contato. A gente já tem lente de contato com impressora 3D, ou, sei lá, um exame que consegue fazer uma avaliação da córnea através de inteligência artificial, já nos dá exatamente o tipo de lente, ou muito próximo daquilo que o paciente precisa. Como é que você vê o futuro da lente de contato, da contatologia, Helena? Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Eu acho que não vai ser algo tão fácil assim em algumas situações, até mesmo por conta de custo disso tudo, mas eu acho que a gente caminha assim para uma maior precisão, né, no desenho da lente, né, que vai permitir sim uma melhor adaptação. Quando isso vai vir, não sei, mas eu acredito que essa questão da impressão em 3D, isso aí pode ser algo viável sim, que vai vir para conseguir oferecer uma adaptação melhor, né, uma adaptação que seja mais, que respeite mais, né, a superfície do nosso olho e que dê mais conforto e visão. Eu acredito. Mas vamos ver quando isso vai chegar, né? Vamos esperando. Quem sabe a próxima geração, né, Helena? Helena, se alguém que precisar passar em consulta contigo, doutor, eu quero passar em consulta com a doutora Helena, como é que ele faz para te encontrar? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, claro, vai ser um prazer. O meu consultório fica lá em Moema, na Avenida Miruna. Se quiser, pode falar o endereço. @DRA_Helena Costa. Joia. Tudo bem, pessoal? Tomaram nota? Repete, Helena, o endereço. DRA_Helena Costa. E o endereço fixo lá do teu consultório? Isso, é na Miruna 660, em Moema. Joia. Helena, muitíssimo obrigado por tua presença. Na minha opinião, foi muito legal. O tempo simplesmente voou. Você vê como é interessante sobre lente de contato. Vive, então, Setembro Safira, mês de conscientização. E você pode usar a lente de contato, pessoal. A lente de contato, em sua indicação, é fundamental. Ela pode melhorar muito a tua qualidade de vida. Mas você não pode esquecer de passar em consulta com o seu médico oftalmologista, fazer uma avaliação detalhada e você sai com sua lente de contato, enxergando a vida contra os olhos. Helena, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Charles. Foi um prazer. Estou aqui à disposição para uma próxima. O ano que vem tem mais Setembro Safira, tá, Heleninha? Se Deus quiser. Um beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que vocês curtiram essa live. Compartilhe esse conteúdo com um monte de gente, tá bom? Para que a gente continue fazendo esse trabalho. Beijão para vocês. Foi um prazer, Helena. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você. Beijo. Tchau. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Quarta-feira nós teremos mais uma super live. Nesse caso, a gente vai falar sobre retina, em homenagem ao Dia Mundial da Retina. Nós temos um super convidado. Eu não posso falar agora assim fácil para vocês, não. Eu quero que vocês compartilhem esse conteúdo de hoje e chamem mais um monte de gente para estar conosco quarta-feira à noite, tá bom? Obrigado pela participação de vocês e a gente se vê. Um abraço. Tchau, tchau.